Serei breve, porque temos o cerimonial da ceia do Senhor Jesus. Meus irmãos, também quero, aqui antes de fazer a leitura, parabenizar aqui o irmão Antônio, que é aniversário hoje dia 15, mais jovem, como também o irmão Edson, ali ontem, não é isso? Se a igreja está feliz com os nossos irmãos, digam todos parabéns. Que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, o texto lido, ele é bastante conhecido dos leitores, ele é bastante conhecido daqueles que apreciam a santa e poderosa palavra de Deus. O texto lido se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, Paulo ele vai estar em Éfeso, e lá de Éfeso ele escreve algumas orientações pastoral, por que não dizer doutrinária, para a igreja em Corinto. Paulo escreve uma carta de cunho doutrinário, e toda a carta de Corinto, ela tem esse viés de ensinamento, de repreensão e também de graça. Paulo escreve dentro vários pontos doutrinários, e a doutrina que Paulo vai abordar aqui no capítulo 15 é uma das doutrinas que nós temos em mente e cremos veemente naquilo que está escrito. Paulo vai defender a doutrina da ressurreição. É bem verdade que vivemos em tempos difíceis, tempo esse em que parte da igreja brasileira tem se envolvido em muitas seitas e heresias que têm adentrado em nossos templos, e muitos têm tentado disseminar uma heresia onde eles vão testemunhar, defender e acreditar que Cristo ele não ressuscitou. Mas quando eu leio as páginas da Bíblia Sagrada, logo eu entendo e tenho em mente aquilo que Paulo ele vai dizer e também defender. Paulo ele é preciso em suas palavras quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 13, ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Paulo ele dirige uma palavra, porque não posso dizer, uma palavra de forma assertiva, que ele vai colocar em enquete a fé que ele defende. Paulo vai pôr em questionamento aqui o Deus a quem ele serve. Paulo está defendendo alguém que ele teve o encontro no caminho de Damasco. Paulo não está defendendo alguém que ele não viu, alguém que se revela para ele a caminho de Damasco, e esse alguém que Paulo vê é Jesus Cristo de Nazaré,
Logo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que uma luz resplandece sobre a vida de Paulo, e ela vai continuar dizendo que ele, caindo por terra, ele ouve uma voz que diz: Saul, Saul, por que tu me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Geralmente quem persegue a igreja não persegue a homens, persegue a um Deus vivo, que foi morto e que também ressuscitou, e que hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando apenas uma ordem. Está faltando um pouquinho de tempo para a trombeta soar e a igreja subir e se encontrar com Ele nos ares. Quantos acreditam nisso? Exaltem ao Cordeiro de Deus. Paulo, ele fala acerca de pelo menos 3 ressurreições no capítulo 15. A primeira que Paulo vai levantar é a ressurreição do próprio Cristo. Ele começa dizendo e mostrando nos versos 1 e 2, que ele vai dizer que ele traz a lembrança aos irmãos em Corinto, o evangelho que ele já tinha pregoado a ele. Paulo já tinha ensinado à igreja de Corinto o Deus a quem eles serviam, o Jesus a quem ele pregava. E é interessante, Paulo ele vai dizer o seguinte: irmão, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos. Paulo apresenta o evangelho, e o viés deste evangelho